Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje falaremos sobre o produto iônico da água, ou equilíbrio iônico da água, sobre pH e pOH. Muito bem. No conteúdo anterior, nós vimos que, de uma maneira geral, as substâncias, dependendo do meio, podem ser classificadas como ácido ou base pela teoria de Bronsted-Lowry. E, de acordo com essa teoria, a água também pode ser tanto ácida quanto básica. Ela é considerada uma substância anfiprótica, ou seja, que pode doar ou pode perder próton, que é o H+. Observe só aqui. Nós temos aqui a água reagindo com ela mesma, se transformando no íon hidrônio mais OH-. Então, se nós analisarmos aqui, olha só, a água recebeu um próton, ok? Recebeu um próton. E aqui a água cedeu um próton, certo? Então, nós temos aqui ácido e base, né, de Bronsted-Lowry. A água é uma substância molecular, covalente, ok? Portanto, ela quase não sofre ionização. É muito baixa, é muito fraca a ionização que a água sofre. Portanto, nós não podemos considerar a água como sendo uma substância eletrolítica. Se você pegar a água e colocar naquele esqueminha com a lâmpada, você vai perceber que a lâmpada não vai acender. Por quê? Porque a autoionização dela é muito pequena, ok? É muito baixa, tá? Então, nós temos aqui, olha, a autoionização em H3O+, mais OH-, ou H+ e OH-. E essa daqui que nós vamos utilizar, essa mais simplificada, para aplicarmos a constante de equilíbrio. Então, olha só, quando a gente pega aquela equação, né, H2O, formando H+ mais OH-, e aplicamos a expressão de Kc a ela, nós temos que Kc, constante de equilíbrio, é igual à concentração de H+, mais a concentração de OH-. O que a gente faz aqui? A água ela tem concentração constante, ok? Então, a gente passa a água para o outro lado da equação. Então, nós temos Kc vezes a concentração de H2O. Este produto aqui, Kc vezes a concentração de H2O, nos dará origem a uma nova constante, que nós vamos chamar de Kw. W por quê? Como é que se fala água em inglês? Water, né? Por isso Kw. Então, esta constante Kw é chamada de produto iônico da água, ok? Então, Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Muito bem. Experimentalmente, né, verificou-se o seguinte, que na temperatura de 25 graus Celsius, apenas 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol sofrem ionização, tá? Então, na temperatura de 25 graus Celsius, apenas 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol de água sofre o processo da ionização. Okay? E isso significa o quê? Né? Com relação aos íons H+ e OH-, porque quando a gente ioniza, nós temos o quê? A água se ionizando em H+ mais OH-. Então, nós temos aí que a relação de íons H+ vai ser igual à relação de íons OH-, ok? Então, a gente pode afirmar que a concentração de íons que se ionizam na água pura ou em solução é sempre a mesma, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então, quando a gente aplica isso à constante, né, Kw, nós temos aqui, ó, concentração de H+ igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 e concentração de íons OH- igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então, quando a gente faz o produto aqui, nós temos que Kw equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 14 na temperatura de 25 graus Celsius.
Isso você deve decorar, tá? Lembrando o seguinte, que assim como em todas as outras constantes, kW também vai variar de acordo com a temperatura, ok? Então, essa temperatura 25 graus Celsius é o nosso padrão. Se não aparecer no seu exercício a temperatura, saiba que a temperatura é a padrão, 25 graus Celsius, ok? E aí o kW, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Grava isto, ok? E aí, olha só, nós teremos soluções ácidas, teremos soluções básicas e neutro. Quando é que a gente tem, né, essas situações? Quando é que uma solução é ácida? Ela é ácida toda vez que a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-, ok? Quando que uma solução é básica? Quando a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Nós temos uma solução básica, tá? E quando temos a concentração de íons H+ igual à concentração de íons OH-, nós estamos falando, então, de uma solução neutra, ok? Nós veremos um pouquinho mais para frente esse conceito. Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, olha só, essa tabelinha aqui mostra para nós que kW varia de acordo com a temperatura, tá? Então, você percebe o seguinte aqui, olha, à medida que a temperatura vai aumentando, o que está acontecendo com o kW? Aumenta também, tá? Então, é uma constante que, assim como as outras, também vai depender da temperatura, ok? Porém, essa informação aqui é a informação que você precisa gravar, tá? Porque a maioria dos vestibulares e Enem sempre vão utilizar esta informação, ok? Então, a 25 graus Celsius, kW, ou seja, a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Muito bem, olha só, agora a gente vai falar sobre pH e pOH. Como eu acabei de falar para vocês, né? Olha só, o valor de kW, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Concentração de H+ e concentração de OH-, então a gente está falando de uma solução neutra, né? 1 vezes 10 elevado a menos 7 para a concentração de H+, e 1 vezes 10 elevado a menos 7 para a concentração de OH-. Então, para evitar, né, cálculos com números tão pequenos, né, muito pequenos, 1 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 14, um bioquímico dinamarquês chamado Sorensen, ele sugeriu uma maneira diferente, uma maneira muito conveniente para a gente expressar a acidez, ok? Ou basicidade de uma substância através da função logarítmica, ok? Então, olha só. Então, nós temos aqui a fórmula para nós determinarmos o pH das substâncias, tá? Para a gente não ficar falando em concentração de H+, em concentração de OH-, que são números muito pequenos, então a gente aplica a função logarítmica, ok? Então, olha só, para nós calcularmos pH, qual é o cálculo que nós vamos fazer? Menos log da concentração de H+. Para calcular o pOH, nós vamos fazer menos log da concentração de OH-. Ou poderia ser também pH igual a log de 1 sobre a concentração de H+, ou pH igual, ou pOH igual a log de 1 sobre a concentração de OH-, ok? Então, de maneira simplificada, colocamos aqui pH igual a menos log da concentração de H+. Se nós precisarmos calcular a concentração de H+, né, numa solução, apenas com o valor do pH, nós vamos utilizar o antilog, ok? Então, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. A concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH, ok? Então, nós temos aqui, ó, uma escala, né, básica, ok? De pH. A gente sabe que a escala de pH vai de 0 a 14. Agora, nós vamos ver por quê. Assim, um detalhe muito importante mesmo, é que
nós relembremos algumas informações matemáticas, né? Nós vamos utilizar aí as propriedades de logaritmo. Então, é muito importante que você relembre, ok? Olha só. Então, relembrando aí, o que é importante saber? Você tem que lembrar na hora de resolver os exercícios de pH que log de 1 é igual a 0. Que log de 10 é igual a 1. Quando você tem, olha só, a multiplicação, né? Você tem aqui, ó, o log de... Nós temos aqui ó, a multiplicação de mn. O que você vai fazer? Vai virar uma adição, ok? Se for divisão, vira subtração, ok? E quando você tem expoente, esse expoente tomba, ok? Nós vamos ver já já, de maneira muito prática, a aplicação dessas propriedades logarítmicas, ok? Então, olha só. Temos aqui Kw igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, o que a gente faz? Vamos tirar, então, o log, né? Vamos tirar o log, como a gente já viu. Então, menos log de Kw é igual a menos log da concentração de H+, porque isso equivale a pH, e mais menos log da concentração de OH-, porque isso equivale a POH. Nós já temos, né, que nós já sabemos que Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, então nós colocamos aqui, ok? Quando a gente tira, né, o logaritmo, aí menos log da concentração de 10 elevado a menos 14, nós chegamos no valor 14, ok? Então, olha só, 14 é igual a pH mais POH. Essa aqui é uma expressão muito importante que você não pode esquecer, tá? Kw, que é o produto da concentração de H+, e a concentração de OH-, vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ok. Então, pH mais POH sempre vai ser igual a 14. Isso na temperatura de 25 graus Celsius. Ok? Então, na temperatura de 25 graus Celsius, pH mais POH equivale a 14. Por isso que a nossa escala de pH vai de 0 a 14. Ok? Então, olha só. Lembrando que quando você tem concentração igual de H+ e OH-, você tem uma solução neutra, né? O pH dessa solução é igual a 7. Tudo bem? E a gente já vai ver na prática, peraí. Então, resumidamente, tá? Quando você tem uma solução ácida, a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, ok? A concentração de H+ é maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7. E a concentração de OH- é menor que 1 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Portanto, o pH dessa solução vai ser menor que 7. Tá? Quando a gente aplica o logaritmo, é menor que 7. Nas soluções básicas, já é o inverso. A concentração de H+ é menor que a concentração de OH-. Prevalece a concentração de OH- na solução. Tá? E a concentração de íons OH- é maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7. E assim o pH também vai ser maior que 7. Tá? Daí a gente tira aquela reta, né? Que para soluções ácidas, pH menor que 7. Para soluções básicas, pH maior que 7. E pH neutro para soluções com pH 7. Aqui nós temos uma tabela que mostra vários indicadores ácido-base, né? Então, o indicador ácido-base ele vai se comportar com uma coloração em meio ácido e outra coloração em meio básico. Então, deixa eu utilizar aqui um exemplo muito utilizado em laboratório, papel tornassol, por exemplo. Quando ele é colocado no meio ácido, ele tem a coloração vermelha, e quando colocado em meio básico, ele tem a coloração azul. Okay? A fenolftaleína também é outro indicador muito utilizado em laboratório químico. Quando em meio ácido ela é incolor, e quando em meio básico ela é um vermelho, um rosa violáceo muito bonito.
Muito bem. Então, agora vamos à aplicação, né, das propriedades de logaritmo. Então, a gente vai ver aqui 4 exemplos, tá? Começando pelo primeiro. E em que nós veremos aqui, ó, uma informação muito importante que vai agilizar os seus cálculos, ok? Então, nós temos aqui, ó, uma determinada substância com concentração de H+, igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, ok? Então, a gente vai vamos aplicar aqui o logaritmo, ok? Para nós determinarmos o pH dessa solução. Então, pH igual a menos log da concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Então, olha aqui, ó, foi aplicado aqui. O que a gente faz agora? Olha só, nós temos aqui um expoente, certo? O que a gente vai fazer com esse expoente? De acordo com as propriedades, a gente tomba o expoente, ok? Então, fica menos log, esse menos é da fórmula, ok? Menos log, menos 5 vezes o log de 10. Como a gente já falou anteriormente, quanto vale o log de 10? Vale 1, ok? Então, menos 5 vezes 1 é igual a menos 5. Menos 5, menos com menos dá mais. Então, o pH é igual a 5. Então, olha só, agora vem o pulo do gato. Toda vez que você tiver, ó, concentração de H+ igual a 1 vezes 10 elevado a menos x, tem que ser 1, gente. Se aqui tiver 2, não vale, ok? 1. 1 vezes 10 elevado a menos x, qual vai ser o valor do pH? O pH vai ser igual a x, okay? E claro, tá? O x tem que ser um número inteiro, tá? Entre 0 e 14, inteiro, tá? Toda vez que isso acontecer, o seu pH vai ser igual ao valor de x, só que positivo, ok? Então, aqui, ó, se o expoente é igual a, aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 5, então o pH vai ser igual a 5. Olha só que fácil, é o pulo do gato isso aqui, hein? pH igual a 5, só que tem que ser 1. 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, ok? Se for 2 vezes 10 elevado a menos 5, não vale, ok? Aí você tem que calcular direitinho o logaritmo. Okay? Então, ó, pH igual a 5. Então, eu quero descobrir o pOH, o que eu faço? Jogo na outra fórmula, que pH mais pOH é igual a 14, certo? Então, pOH é igual a 14 menos 5, pOH é igual a 9. Olha que facinho. Segundo exemplo. No segundo exemplo, olha a concentração de íons H-. Nós temos que determinar o pH. Então, olha, 0,00002 mol por litro. O que a gente faz? Passa esse número para notação científica. Então, você vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 5 é a concentração de íons OH-, ok? O que a gente faz agora? Vamos jogar no logaritmo, ok? Então, jogando, fica menos log da concentração de OH-. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Tá vendo que aqui você tem multiplicação? Aplicando a função de log, como é que fica? Agora vira uma adição. E aí você tem menos log de 2 mais log de 10 elevado a menos 5. Tá vendo esse expoente aqui? Ó? Se é expoente, o que a gente vai fazer? A gente tomba o expoente. Então fica menos log de 2. Qual que é o log de 2? Log de 2, o próprio exercício vai te informar, tá? Sempre informa um logaritmo, não se preocupe. Ok? Log de 2 é igual a 0,3. E aí aqui, esse menos 5 tombou para cá. Então, fica menos 5 vezes o log de 10. Qual que é o log de 10? Nós já vimos que o log de 10 é igual a 1. Então, menos 5 vezes 1, menos 5. Então, fica menos 0,3 menos 5, que vai ser igual a menos 4,7. Então, menos da fórmula com menos do 4,7 fica positivo, ok? Então, pOH é igual a 4,7. E aí, o que a gente faz? Joga na fórmula de novo. pH mais pOH é igual a 14. Então, 14 menos 4,3, temos que o pH é igual a 9,3. 9,3, pH maior que 7, meio básico. Aqui nós temos mais um exemplo. Agora aqui, esse exercício é um pouco diferente. Ele está mostrando para nós
ionização. Então, nós temos o ácido fosfórico que está sofrendo o processo de ionização. Nós temos como concentração do ácido 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, na ionização, são produzidos 3 de H+, e 1 de PO4 menos 3. Então, se são produzidos 3 de H+, o que a gente faz? 3 vezes a concentração do ácido. Então, 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 10 elevado a menos 3 é a concentração de H+, ok? E a concentração do íon, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Muito bem, o que interessa para nós para calcular pH? É a concentração de H+. Então, já determinamos aqui, 9 vezes 10 elevado a menos 3. No entanto, olha só, o exercício forneceu para você o log de 3. Então, o que você precisa fazer? Transformar esse 9 aqui em base 3, certo? Então, fica aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Aplicando o logaritmo, né, menos log da concentração de H+, nós temos, ó, menos log de 3 elevado ao quadrado vezes log de 10 a menos 3. Se aqui tem um sinal de vezes, o que vai acontecer? Vai virar adição de log, né? E aqui, olha só, nós temos um expoente. Esse expoente vai tombar, ok? Então, fica menos log de 3, que a gente já tem o valor que é 0,47, mais o log de 10 elevado a menos 3. Esse menos 3, o que vai acontecer com ele? É expoente, então ele vai tombar, ok? Então, log de 3, o exercício já falou que é 0,47. Então, 2 vezes 0,47 menos esse 3 tomba para cá, então fica menos 3 vezes o log de 10. O log de 10 é igual a 1. Menos 3 vezes 1 é igual a menos 3, certo? Então, nós chegamos à conclusão que o pH é igual a 2,06. pH menor que 7, portanto, o meio é ácido. Então, pH mais pOH é igual a 14. Tira a diferença, nós temos que o pOH é igual a 11,94. Último exemplo, nós temos concentração de H+, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Colocando isso, né? Aplicando o logaritmo, menos log da concentração de H+, então fica menos log de 5, aqui é produto, então a gente vai colocar agora, vai virar adição. Então, menos log de 5 mais o log de 10 elevado a menos 4. Isso aqui é um expoente, o que vai acontecer com ele? Ele vai tombar, ó, ele vai tombar aqui, ó, na frente do log. Então, vai ficar menos 4 vezes o log de 10. O log de 10 é igual a 1, então menos 4 vezes 1 vai ser igual a menos 4, ok? Log de 5, o exercício já te informou o log, que é igual a 0,7. Então, 0,7 menos 4 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 3,3. Então, fica menos com menos dá mais. Então, pH igual a 3,3. pH menor que 7, portanto, o meio é ácido. Se nós quisermos descobrir o pOH, é só tirar de 14. Então, pOH igual a 10,7. Ok?